Nós vamos começar o nosso programa de hoje falando sobre meteorologia. Nós temos aqui nos nossos estúdios uma das maiores especialistas na previsão do tempo, de todos os tempos, que é a Ana Ávila. Você precisou saber de alguma coisa com o tempo? Corre lá que a Ana Ávila fala pra gente. Ana, muito obrigado, viu, por ter vindo, ter aberto uma brecha na sua agenda. Sei que você está envolvida aí com teses de mestrado, mas abriu um tempinho para falar aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, Edson. É um prazer estar aqui hoje com você. Ana, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: como é que começou essa história de previsão do tempo? Sempre existiu isso? Eu ouvia falar que na guerra os aviões falavam, não, acho que vai chover aqui, acho que tem uma tempestade ali. Quando é que surgiu essa história de previsão do tempo? Bom, Edson, na verdade, a previsão do tempo é a ciência mais antiga da história, né? Desde o homem primitivo, no tempo das cavernas, ele já sentia a necessidade de olhar para o céu, o deslocamento das nuvens, o vento, né? Como que isso funcionava, porque ele aprendeu que se determinadas condições fazia com que ele conseguisse sair para caçar, para pescar com mais tranquilidade e às vezes nem tanto. Então isso foi trazendo uma curiosidade, né? Muito dentro dessa questão bem primitiva, e depois foi avançando a ciência, né? Tentando modelar, então, essas questões de vento, de sol, de nuvens. Então, a própria ciência avançou nesse sentido, né? Então, começou com essa curiosidade, digamos, desde o início aí da história da humanidade. Eu esqueci de dizer que a Ana Ávila é do CEPAGRE, da Unicamp, e o CEPAGRE, Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. Aproveitando o gancho, eu acho que todo mundo hoje se beneficia ou consulta aí a previsão do tempo, mas os agricultores, para eles, é fundamental esse dado, não é, Ana? Sim, é fundamental. Inclusive, a gente participou historicamente desse avanço da informação do clima, da meteorologia, dos dados meteorológicos, das observações meteorológicas aplicadas à agricultura, né? Então, assim, essa necessidade até porque a agricultura ela é totalmente dependente das condições do clima, né? Você pode avançar em todos os outros quesitos de tecnologias, de manejo do solo, tipo de semente, né, variedade que você vai utilizar, mas se o clima não for favorável, você não consegue ter uma boa colheita. E qual é o nível de acerto hoje aqui no Brasil, Ana? Porque você deve ter viajado bastante também, a Márcia Venitelli é agente de viagem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas é impressionante, se você está em Nova York, por exemplo, e você vê a previsão do tempo, tá aquele maior solão, só de rachar mamona, alguém fala assim na previsão do tempo, olha, às 2h vai chover. Você pode pegar o seu guarda-chuva às 1:50 que vai cair o maior tropé. O acerto lá é muito, muito, muito perto da realidade. O nosso nível de acerto aqui, eu acredito que ele tenha melhorado bastante. Qual que é a nossa porcentagem de acerto hoje, Ana? Bom, Edson, hoje a gente tem depende muito da época do ano, do tipo de fenômeno meteorológico, né, e da escala que a gente quer a nossa informação. Então, por exemplo, nós temos aqui esse nível, por exemplo, que você falou de você estimar em poucas horas, é o chamado previsão imediata, ou nowcast. É um investimento, é uma ciência relativamente nova aqui no Brasil, né? E ela vem tendo um olhar assim, muito importante, até por conta dos eventos que vêm acontecendo com maior intensidade e frequência, né? Os eventos extremos, né? Mas então varia muito essa relação do que a gente quer saber e a precisão que a gente quer. E esse acerto ele está muito relacionado ao investimento, né? Você precisa ter investimento alto. Então, por exemplo, outros países, né? Você citou aí o exemplo dos Estados Unidos, outros países que sofrem já historicamente pelos eventos severos, como furacões, tornados, então eles já têm um investimento muito alto nesse sentido, porque eles entendem que realmente a previsão é uma coisa que é muito séria, que você coloca as pessoas em risco, né? Então isso é uma coisa que está avançando mais aqui no Brasil, e nós precisamos, por exemplo, daquilo que a gente a gente adquiriu agora, que foi um radar meteorológico, né? Então você precisa ter vários radares que são de custo alto, de alta manutenção, profissionais dedicados olhando ali para aquelas informações e traçar
esses alertas com base nos eventos, né, diante de um acontecimento prévio. Então, esse acerto, a poucas horas, ele está muito ligado à chamada previsão imediata. É isso que eu ia até falar para você. Eu me lembro, em outros lugares que eu trabalhei, a gente lembrava muito do professor Hilton Silveira, lá do CEPAG da Unicamp, e da gestão do professor Hilton. Até agora, você acabou de falar da aquisição desse radar meteorológico, a evolução também foi muito grande. A gente tem que ser leal para dizer isso, não é, Ana? Sim, a evolução foi muito grande, mas nós não podemos deixar absolutamente de lembrar o professor Hilton Silveira Pinto, um grande visionário. Ele foi um grande precursor dessa área, né? E desde que a meteorologia tinha uma limitação muito grande, que o avanço veio paralelo a esse desenvolvimento tecnológico, né, de redes, de transmissão de dados, essa rapidez com que a gente precisa das informações. Então, o avanço computacional, então tudo isso fez com que a gente tivesse também esse avanço na meteorologia, né? E realmente nós temos tido essa felicidade, né, de ver esse avanço, sobretudo aí nesses últimos anos, crescendo bastante na nossa região, porque isso vem para a gente trazer um pouco mais de segurança, né, no momento que a gente tem as previsões mais assertivas. Mas é um investimento que demora, tem um investimento. A gente precisa se dedicar realmente para isso, mas felizmente as coisas estão avançando muito rápido. 10h09, estamos ouvindo a professora Ana Ávila, que é meteorologista do CEPAG da Unicamp. Quais são, uma curiosidade que a gente tem, né, saber o que é que você tem à sua mão ali à disposição, além do radar, para você fazer a sua previsão. Porque a gente vai assistir os jornais à noite, aparecem aquelas moças lá, ou os rapazes, na frente do mapa, olha, aqui está subindo essa frente fria, tem as ZACAs, agora até aprendi que existe ZACAs, que é Zona de Convergência do Atlântico Sul. E essas ZACAs vão agir aqui, e tem um corredor de umidade, não sei de onde. Onde a gente começa a ver a previsão na televisão, lá no final a gente até esqueceu do começo de tanta informação. E a que horas você fica sabendo disso? Com quanto tempo de antecedência você fala, olha, eu preciso dar essa previsão aqui para o pessoal saber o que ele vai fazer amanhã cedo, por exemplo? Nós temos vários dados que nós precisamos consultar. Normalmente, o meteorologista previsor, aquele que está olhando para essas condições, ele está acompanhando. Então, por exemplo, você precisa estar diariamente acompanhando aquelas situações com base em dados meteorológicos registrados nas estações meteorológicas, nos diferentes pontos que mede chuva, temperatura. Então, por exemplo, o CEPAGRE, se você entrar na página do CEPAGRE, você vai ter acesso aos dados que ficam numa estação meteorológica ali na Unicamp. Então, está medindo chuva, temperatura, vento, né, direção, intensidade do vento. Então, a gente já fica online vendo aquelas informações ali, porque elas são transmitidas a cada 10 minutos, atualizadas, né, ali na página. Então, esses dados são extremamente importantes, a gente olhar para todo o Brasil, porque a meteorologia ela não tem fronteiras, então você precisa acompanhar todos os fenômenos ao longo, por exemplo, dependendo agora mesmo, tem uma frente fria que está chegando no Brasil, está lá no Uruguai, então a gente já está acompanhando, já está sabendo. Antes disso, a gente tem uma onda de calor aqui chegando. Então, a gente está acompanhando todos esses dados e vendo o que os modelos estão simulando para os próximos dias, né? Que são os modelos numéricos de previsão do tempo. Então, quando alguém pergunta assim, Ana, vai chover daqui a pouco? Aí eu falo, não, a gente tem que olhar. Então, eles acham que a gente olha para o céu e tem um diagnóstico. Não é assim. Os modelos numéricos de previsão são extremamente complexos, né? E eles rodam, então, nos dão essas informações com base nesses dados que são medidos. Eles vão simular as condições para as próximas horas, os próximos dias, e vão nos dar um cenário, né? Uma previsão, se aquela frente fria vai se deslocar ou não, a intensidade. Outra coisa que você falou são nomes, né? Na meteorologia a gente tem nomes muito técnicos e a gente até evita um pouco para poder facilitar a interpretação, para a pessoa poder... O fenômeno meteorológico em si talvez seja uma coisa mais específica do profissional, né? Mas o efeito que aquilo pode provocar, eu acho que isso sim é uma coisa que as pessoas precisam entender e estar um pouquinho sempre olhando, porque a gente está percebendo que é muito importante, né? Então, por conta dos eventos que vêm ocorrendo com mais intensidade. Mas a questão é essa, são os fenômenos meteorológicos, as diferentes escalas que eles acontecem, que a gente precisa estar acompanhando diariamente. O Edmilson, que é o nosso ouvinte fiel, está escrevendo aqui o seguinte. Bom dia, Edmilson, obrigado pela audiência de sempre. Bom dia, Edson. Essa tecnologia de previsão de tempo
que é nova em alguns países, já é utilizada há muito tempo na Fórmula 1 para definir estratégia de corrida. É um aspecto interessante também, não é, Ana? Exatamente, é extremamente fundamental. Bom, a meteorologia ela é fundamental, por exemplo, na aviação. Um avião ele não sai de um aeroporto e vai se deslocar para uma determinada região sem ele saber o seu tempo em rota, a atmosfera, como é que vai estar, para ele saber a trajetória. Isso pode ser uma questão de programar até mesmo o combustível necessário. Por exemplo, um avião que sai de Guarulhos e vai para Santiago, no Chile, ele tem um desafio maior do que, por exemplo, muitas vezes quando ele retorna, então ele consome mais combustível. Então, toda essa programação, e claro, para a Fórmula 1, sim, é excepcional. Agora, como eu falei, você só consegue essas informações a mais curto prazo com base nos radares. Os radares, eles conseguem enxergar a chuva. Então, o deslocamento daquela chuva, a gente consegue prever a intensidade e a direção que essa área de chuva vai tomar. Então, aí a gente consegue uma assertiva com mais precisão. Claro, para tomada de decisão é fundamental, e a gente está vendo também essa questão dos eventos intensos nas grandes cidades, o dano que causa para as pessoas, né, que estão em deslocamento. Muitas vezes essas chuvas intensas ocorrem no final de tarde, quando as pessoas estão se deslocando. Então, tudo isso são informações para evitar a exposição ao risco. Agora, você, na pergunta anterior a essa, você falou, as pessoas perguntam para a gente se vai chover ou não, pensa que a gente olha para o céu para dizer se vai chover ou não. Mas os antigos faziam isso. Sim, sim, os antigos faziam isso, né? E realmente a gente pode olhar para o céu e dizer alguma coisa no momento que a gente tem o céu azul, evidentemente que não vai ter uma chuva, né? Mas hoje a gente tem a ciência que ela consegue nos dar informações mais precisas e com mais tempo de antecedência para no sentido do planejamento, né? Isso você citou o exemplo da agricultura, é fundamental. Você tem vários usos. Na verdade, todos os usos da meteorologia são aplicados nas diferentes fases das culturas agrícolas. Agora, o que tem chovido nesse mês de finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, as pessoas até dizem que a chuva acho que atrasou um pouquinho, porque a gente sempre acompanha a Taça São Paulo de Futebol Júnior e eles apelidaram de Taça São Paulo de Futebol Chuva, porque o começo de janeiro é que chovia bastante. E agora, anteontem, choveu pra caramba lá em São Paulo. A chuva está atrasada esse ano, Ana? Está. A gente tem exatamente você falou no começo, né, as ACAS, né, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que ela é um fenômeno meteorológico que acontece no verão e está associado ao calor e à umidade ali da região amazônica que se desloca e se associa às frentes frias aqui no Sudeste. Felizmente, nós temos a floresta amazônica, que é a nossa provedora, digamos assim, desses sistemas meteorológicos que acontecem no verão aqui para nós. Então, o clima aqui ele é extremamente favorável, porque chove no verão, quando é mais quente, e, de certa forma, claro, ameniza esse calor, né? Então, a gente não tem um calor tão intenso. Então, a gente tem essa zona de convergência. Só que no começo de janeiro, ela estava um pouquinho mais a norte. Então, chovendo mais no norte de Minas, Espírito Santo, ali sul da Bahia, que estava a convergência de umidade indo para aquela região. Agora chegou para nós aqui, o que é normal, porque a gente precisa de chuvas exatamente nos meses de verão. Eu não sei se eu não prestava atenção antes na previsão do tempo, mas, por exemplo, em alguns termos como El Niño ou Laninha, para mim são termos assim, não são inéditos, mas são relativamente novos. Nós estamos vivendo o que hoje? O El Niño ou Laninha? Nós estamos numa fase de laninha curta. Bom, o fenômeno El Niño, Laninha veio por uma história assim dos pescadores na região da costa do Peru, que eles, em determinados anos, eles percebiam que tinha menos pesca, né, menos peixes. Então, aí a ciência começou a fazer essa medição também, porque, paralelo a esse avanço, né, dessas informações que a gente recebe, são as medições, né? Então, precisa medir a temperatura da água dos oceanos e ir comparando. Então, isso vem historicamente acontecendo, mas mais nos últimos anos. Nós tivemos um El Niño muito intenso, que marcou muito a história, no sentido da pesquisa voltada para essa questão dos oceanos, que foi o El Niño de 82 a 83. Depois disso, nós tivemos, evidentemente, outros El Niños e Laninhas, porque ele meio que oscila, e agora nós temos uma fase de Laninha. Nesse caso, é um resfriamento das águas ali da costa do Oceano Pacífico, próximo ao Peru,
que muda a circulação geral da atmosfera e faz com que chova mais em algumas regiões e menos em outras, e em algumas áreas influencia com relação à temperatura, normalmente esfriando, porque haja vista que a água do Oceano Pacífico ali é mais fria, então provoca uma tendência de declínio das temperaturas em algumas regiões. Agora, os noticiários, jornalistas, vocês jornalistas, ficam assustando a gente, dizendo que janeiro é o janeiro mais quente da história, fevereiro vai ser o mais quente da história. Daqui a pouco a gente vai ter que ficar andando sem camisa para a rua. Então, está esquentando nessa proporção mesmo? É verdade, Ana? Olha, está esquentando mesmo. Assim, a gente fica até assim, um pouco apreensivo, né? Precisando realmente trabalhar bastante essas informações, porque está mesmo mostrando, os dados mostram para nós que o ano, por exemplo, de 2024 foi o ano, em média, mais quente da história global. E os dados aqui de Campinas mostram isso também. A nossa série histórica também mostra isso. Nós tivemos o ano de 2023, 2024, em média, né, que é a temperatura máxima e mínima, em torno de 0,5 a 1 grau, né, acima, mais alto, né, dos que os anos anteriores, né. Então já vem num crescente essas temperaturas, né. Então isso é real, está acontecendo, os dados mostram, e infelizmente é uma situação que nós estamos passando em termos de mudanças climáticas. E eu imagino que a Defesa Civil também trabalhe muito perto de vocês, né, Ana? Sim, a Defesa Civil, nós tem muitas informações meteorológicas que são fundamentais para a Defesa Civil. E agora essa questão do calor, as ondas de calor, é uma coisa muito preocupante. Está chegando agora aqui para o Brasil também, e é um efeito importante na saúde humana. E a gente sempre, eu estou falando de Defesa Civil porque agora os mecanismos também vão se atualizando. A Defesa Civil agora inventou um efeito sonoro, a gente até assusta a hora que ele toca, mas é bom que assuste e que tome uma providência também, porque se o aviso veio, a coisa vai chegar, não é, Ana? A meteorologia tem a responsabilidade de informar, né? Com o mais preciso possível, né? Tanto para o evento extremo da chuva, né, da tempestade, quanto para a onda de calor. Então, a meteorologia, nesse sentido, ela está assim, se aperfeiçoando sempre para poder prover as informações com mais precisão e mais rapidez. E como é que a gente pode se interessar mais pela meteorologia, como o professor Hilton, como você? Tem um curso específico para isso? Na universidade tem uma matéria específica? Como é que é a história da Ana na meteorologia? Bom, existe o curso, a graduação em meteorologia, né? Então, existe em torno de 8 faculdades que têm o curso de meteorologia. Então, você entra, faz vestibular para meteorologia. Específico. Específico. Cursa o curso de meteorologia. Esse é o profissional, é o meteorologista, né? Que tem o CREA, né? Ele tem que ser habilitado, né, pagar a sua mensalidade, ele é associado ao CREA. Né? Como se fosse um engenheiro. Como se fosse um engenheiro, exatamente. Então, para você exercer a sua profissão como meteorologista e dar um laudo meteorológico, alguma informação, você precisa ter um CREA, né? Então, é isso, você faz a graduação. Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma faculdade em Bauru, uma faculdade que tem o curso de meteorologia, lá na Unesp, em Bauru, e outra na USP, que é uma faculdade, uma das mais antigas, né? Lá no IAG, na USP, tem a graduação em meteorologia, depois tem mestrado, doutorado, né? Porque na meteorologia você faz várias áreas, né? Por exemplo, como eu falei antes, a meteorologia aeronáutica, volta um pouco para a parte de aviação, a marítima, né? Vai estudo a questão das navegações, aí depois tem a meteorologia propriamente dita, que é a ciência da meteorologia, a própria agrometeorologia, que é voltada para a agricultura. Então tem várias outras áreas e o curso básico é física e matemática. Ana, você falou dos Estados Unidos, lá, por exemplo, tem a temporada de furacões, temporada de tempestades, etc. Aqui, pelo menos no nosso espaço, a gente não tem isso. Mas tem que ficar sempre alerta. Alguns anos aí a gente teve um problema aqui na região do Parque Imperador, né, região de Sousas ali. São eventos extremos, em Indaiatuba também a gente já teve, são eventos assim extremos, como você falou, e que
Pega de surpresa também os meteorologistas, Ana? São situações que a gente está aprendendo a trabalhar. Como eu falei, a gente não tem historicamente, né? Felizmente, por exemplo, nós não temos furacões, tivemos um em Santa Catarina, pegou os meteorologistas de plantão, de surpresa, perdão, porque a gente não tinha, e era meio que inacreditável que teríamos um furacão atingindo a costa, e ele atingiu a costa. Então, assim, teve toda uma história em cima disso. Aqui em Campinas também, né, aquele fenômeno severo que aconteceu aqui, né, em 2016, foi no inverno, totalmente atípico. Nós tivemos um junho, assim, totalmente fora do esperado, né? Foram vários eventos severos, né, que aconteceram, né? E a gente está aprendendo a trabalhar com isso. Então, dependendo, porque por exemplo, furacão, tornados, microexplosão, são fenômenos de curtíssima duração e de muita intensidade, né? Então, assim, muitas vezes é muito difícil até uma previsão, você praticamente acompanha o fenômeno já em formação. E como eu falei, sem radar a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar esses fenômenos. A gente vê a nuvem, vê o potencial dela, mas a formação do fenômeno ele é visto, né, até por conta do tipo de giro, se o giro está no sentido horário, se está ascendendo rapidamente, né, descendendo assim os ventos. Então, assim, tudo isso a gente consegue, e mesmo assim é de curta duração, então praticamente a gente acompanha a sua formação. Não posso deixar de perguntar isso para você, qual que é a tendência dos próximos dias? Se é que você teve tempo de consultar os mapas, de consultar também os radares. Teve tempo de fazer isso já hoje, Ana? Bom, nesse caso eu teria que ter consultado os mapas, porque os radares eles só enxergam a chuva numa área restrita. Então, quando está chovendo ali, ele está enxergando, digamos assim, né? Então, no caso, não está chovendo, ele não estaria dando uma informação nenhuma. Mas a previsão agora para os próximos dias, a gente tem bastante calor, né, aqui para nós. Nossa, é verdade, veio uma onda de calor aí. Eu confesso para você que hoje eu não atualizei a informação para ver exatamente com grande precisão. Mas sim, a gente está esperando bastante calor, porque a gente está no verão aqui no hemisfério sul, o sol muito intenso. Se a gente tem alguns dias sem uma chuva mais frequente, a temperatura sobe muito mesmo. Ana Ávila, meteorologista do CEPAG da Unicamp, olha, muito obrigado, tenho certeza que o nosso ouvinte ficou feliz com a aula que você nos deu aqui, viu só, Márcio, como que é, os entrevistados aqui são batutas, viu? Muito obrigado, queria que você voltasse sempre, que você tenha sucesso no seu trabalho, sucesso no trabalho que você faz, que é muito importante para todo mundo, não há uma pessoa na face da Terra que não dependa hoje da meteorologia. Eu agradeço demais o tempo que você dedicou aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, e pelas explicações, pela aula que você nos deu. Muito obrigado, volte sempre. Muito obrigada, foi um prazer e um excelente dia para você e para todos.